Fala pessoal, aqui no Tecnologia Classe a gente está sempre falando para vocês das plataformas de software aberto, das plataformas auto-hospedadas, para que vocês possam, por exemplo, ter seus próprios dados nos seus servidores, dentro da sua própria casa, dentro de uma infraestrutura que vocês controlam e não precisem depender das Big Techs. E hoje nós vamos fazer um tutorialzinho que nem a gente está fazendo tutorial de várias dessas ferramentas, né? Não sei se vocês notaram, tem uma playlist que nós vamos linkar lá no final do vídeo para vocês. Vamos falar do Nextcloud hoje, uma plataforma que na realidade é como se fosse um centralizador, um hub de diversas plataformas agindo como o Microsoft 365, como o Google Drive. Esse vídeo é uma mescla do tutorial, mostrando como eu uso isso, algumas ideias do que vocês podem fazer, né, meio que um motivacional. Então, se vocês curtem os vídeos sobre essas ferramentas de software livre, ferramentas auto-hospedadas que vocês podem usar para fugir das Big Techs, deixa o comentário dizendo se gostaram, deixa o like, apoia o canal da maneira que vocês conseguirem, e se vocês tiverem sugestão do que vocês gostariam de ver nesse sentido no futuro, por favor também falem pra gente, beleza? Vamos lá pro vídeo. Ok, já vamos sair direto aqui pro vídeo, tá? O que é o Nextcloud? Eu vou clicar no sitezinho deles para vocês darem uma olhada aqui. Eu gosto que no site deles eles já dizem: nós somos o Microsoft 365 melhor para nuvens privadas. Tem aqui, né, um link aqui, tá mostrando o calendário, tá mostrando as ferramentas, tá mostrando que eles têm um app para mobile. Tem uma fotinha aqui mostrando os arquivos e tal. E se vocês não estão ligados, o lugar onde eu apresento os vídeos para vocês, essa telinha aqui, isso é o aplicativo de notas do Nextcloud. Já respondi centenas de vezes que as pessoas sempre dizem: qual é esse aplicativo, né, que o senhor Teclas está sempre usando para apresentar as coisas? Esse é o aplicativo padrão de notas que vem instalado no Nextcloud. Ele escreve Markdown, expande vídeo de YouTube, expande os cartõezinhos dos sites e tal. É uma coisa bem simples, mas eu gosto de uma coisa simples para organizar minhas notas, tá? Provavelmente vocês não vão querer instalar a suíte inteira Nextcloud para usar isso, mas fica aí o esclarecimento para vocês. O que mais ele faz? Ele faz muita coisa. Ele, na real, é um agregador de diversos projetos open source, mas a coisa que eu mais gosto é sincronização de arquivos automática, que parece muito o Dropbox, por exemplo. Calendário e contatos, muito parecido com o que tem no Google, que tem na Microsoft. Tem videoconferência também pelo Jitsi e por outros também tem o Big Blue Button, que é um projeto open source que inclusive eu conheço muito, é um projeto que eu sou um contribuidor. Tem integração com ferramentas como Collabora, OnlyOffice e muitos outros projetos abertos populares. E também tem um sistema de extensão e plugins que vocês podem olhar lá tudo que dá para fazer. Então tem plugin de segurança, plugin que bota mais ferramentas, plugin que bota mais tipos de arquivos, tem de tudo, beleza? Um pouco do histórico do projeto é bem interessante, porque ele surgiu como um fork de um outro projeto que tem cloud no nome, né, nuvem no nome, que é o OnCloud, um projeto que eu também usava faz bastante tempo. O OnCloud, ele era meio que para ser uma cópia do Dropbox mesmo. Tu tinha pastas no servidor que elas eram sincronizadas entre máquinas diferentes. Eventualmente o pessoal se desentendeu e saiu um grupo e fez o Nextcloud, que é baseado nisso, só que colocando muito mais coisa, né? Ele virou essa suite de ferramentas e logo depois disso, que aconteceu em 2018, nós tivemos a pandemia de Covid-19, o trabalho remoto, todo esse tipo de coisa. Então isso deu um boost muito grande para o projeto, que é um projeto relativamente novo, né? Ele não tem nem 10 anos ainda. Ele também surgiu na Alemanha, os desenvolvedores são alemães, e daí a gente está no meio do Trump 1, a gente está passando pela pandemia também, aí agora a gente tem o Trump 2 ameaçando a soberania da União Europeia, né? Basicamente dizendo, né, europeia, vocês são lacaios dos Estados Unidos e lacaios das empresas dos Estados Unidos, então, né, parem de reclamar e beijem os pés do Trump, aceitem as nossas tarifas, usem os nossos produtos. Então isso também tem acelerado muito a adoção desse projeto na União Europeia, com dinheiro da União Europeia, né, grants, como é que é, subsídios, tudo isso para que o pessoal use esse projeto lá na Europa e desenvolva. E obviamente eu sei que muita gente aqui na América Latina, no Brasil, também está de olho, também está usando esse projeto. Isso aqui é a minha pequena contribuição para a gente falar um pouco mais sobre esse projeto muito interessante. O que eu gosto também é que ele realmente agrega os melhores projetos e iniciativas de software livre, software aberto, e é bastante customizável, tá? Então várias das coisas que a gente está usando no Nextcloud são coisas que eu estava usando, né, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, como projetos específicos, projetos separados e tal, e daí isso está sendo juntado numa grande suite de projetos abertos. É uma coisa que realmente está juntando assim o melhor que tem em várias partes do software livre. E que nem eu disse, eu estou usando pelo menos nos últimos 2 anos para vocês o Nextcloud aqui só para botar as notas para vocês, mas eu também estou usando pessoalmente ele dentro do meu Home Lab com meus arquivos pessoais e tal.
Por exemplo, tem as notas, mas eu uso compartilhamento de documentos importantes entre o servidorzinho que eu tenho aqui em casa, o meu laptop e outros computadores que eu tenho aqui em casa. Eu guardo meus e-books, então eu tenho o software aberto que se chama Calibre, que tu pode usar para organizar a tua biblioteca de e-books. E ele fica no meu laptop, só que daí isso já sincroniza automaticamente com o meu servidorzinho, e daí eu vou mostrar aqui para vocês e depois eu mostro em mais detalhes também. E daí, por exemplo, eu tenho esse servidorzinho aqui do Calibre que tá rodando no servidor que também tem o Nextcloud, e daí ele sincroniza todos os livros que eu tenho e que eu adiciono e gerencio pelo meu laptop, mas daí, né, quando eu tô fora de casa, eu acesso o meu servidor usando VPN e tal, eu tenho todos os livros. Então, esse tipo de coisa aqui eu integro com o meu Nextcloud. E daí sim, no final do vídeo eu vou dar uns spoilers pra vocês, eu vou mostrar como eu faço esse layout aqui diferente das notas, como é que eu customizo as minhas cores os ícones e tal, pra o Nextcloud ficar o lugarzinho que eu apresento o canal Teclas pra vocês, e eu vou mostrar também um tour de outras coisas que eu faço dentro dele no meu Home Lab, beleza? Mas antes da gente continuar, eu queria agradecer ao patrocinador desse vídeo. Sim, o vídeo de hoje é patrocinado pela PostHog. A PostHog é uma plataforma por desenvolvedores e para desenvolvedores, que integra várias ferramentas que vão ajudar vocês a elevar a qualidade do projeto de vocês. Coisas como, por exemplo, analytics do produto, rastreamento de erros, testes AB, feature flags, pesquisas com os usuários. Além disso, eles integram um CDP que deixa vocês colocarem dados de mais de 50 fontes e daí permitem que vocês façam queries SQL com esses dados e os dados do produto de vocês. E daí vocês podem usar esses dados para debugar, para entender quem são os clientes do produto, entregar mais rápido e com mais qualidade. Para integrar o PostHog, vocês podem usar as SDKs que eles provêm, que tem para Node, Python, Go, a maioria das linguagens populares, ou vocês podem simplesmente adicionar um código no header do site de vocês e daí ele captura também as visualizações de página, as sessões dos usuários, os cliques. Para testar o produto, eu fiz uma integração simples com aquele meu software que se chama Meridiano, que eu uso para visualizar as notícias. Você instala a biblioteca do PostHog e pode rodar o wizard de instalação, e ele já sugeriu inserir esse código aqui dentro do meu projeto para que ele começasse a capturar os dados. E como vocês podem ver, eu posso acompanhar aqui os dados, as pesquisas, toda vez que é adicionado um artigo, quando ele faz o scraping e faz o resumo dos artigos do dia. E eu vejo eles nessa lista e nesse dashboard aqui, por exemplo. Além disso, o PostHog é um projeto aberto e vocês podem até auto-hospedar ele se vocês quiserem se aventurar. Mas o plano gratuito deles é bastante generoso e, na realidade, 90% dos usuários do PostHog usam o plano gratuito. Então, muito obrigado ao PostHog por acreditar no canal e por patrocinar esse vídeo. Eu vou deixar os dados deles na descrição e no comentário fixado, mas agora vamos continuar com a nossa instalação do Nextcloud no nosso Home Lab ou servidor. Mas ok, como a gente pode instalar o Nextcloud? Que nem eu tava dizendo pra vocês, esse é o tutorial sabor Home Lab, tá ligado? A gente vai instalar ele dentro de casa, porque tem vários métodos de como instalar ele, e ele é um projeto relativamente complexo. Ele tem vários componentes, ele tem banco de dados, ele tem coisa que faz cache dos arquivos, né? Ele tem diferentes pastas que ele tem que ter acesso, permissões e tal. Então nesse vídeo eu vou mostrar o método fácil, o método Nutelinha, né? O método dos front-enzos, eu vou mostrar para vocês, que é instalar com o Ubuntu Snap, que daí você tem que ter alguma distribuição baseada em Ubuntu. Tem um outro método que ele é relativamente fácil também para quem tem um servidor ou para quem tem um domínio e que pode gerar certificados também para criptografar o tráfego, que é o método usando o Docker Compose e usando esse AO Docker, que é o All-in-One Docker for OnCloud, que também é um método que eu não vou explicar aqui, mas vocês procuram esse IO Docker do OnCloud e você só segue as instruções ali, tendo um servidor, tendo um domínio, vocês instalam em alguns minutos e vocês têm inclusive um OnCloud acessível pela nuvem. Não é esse método que a gente vai fazer. Vou clicar aqui no site e mostrar para vocês todas as maneiras de instalar, né? Essa instalação para desktop, instalação para mobile, os aplicativos, não é isso que a gente quer. A instalação do servidor é essa, daí, ó. Tem o Nextcloud All-in-One que eu falei, o OneClick, que é tu contratar uma hospedagem e daí já instalar ele na hospedagem de vocês. E tem esses aqui, ó, projetos da comunidade. Daí, por exemplo, tem o instalador web, que se tu tem um servidor que roda PHP, tem uma versão do Apache, tem o banco de dados nas versões que ele precisa, tu só larga um arquivo PHP lá, roda ele pela interface web, ele baixa todos os arquivos. Tu pode só baixar um arquivo da última versão e instalar no teu servidor se tu souber fazer isso. E daí tem o pacote Snap aqui, tem imagem para Raspberry Pi também, se vocês quiserem botar no Raspberry Pi. Eu imagino que deve ser nos Raspberry Pis que são mais fortinhos, tipo 5, por exemplo. Tem uma imagem Docker,
Então tem todas essas maneiras, tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes complicados, nós vamos fazer a instalação bem no telinha, que eu vou mostrar instalando nesse meu computador aqui que roda as lives, porque o meu OnCloud que a gente tá rodando aqui, que tá rodando nesse meu domínio local aqui, que tá rodando dentro de um computadorzinho da minha sala, já tá instalado, né? Então assim, ó, eu tô no Zorin OS, que é uma distribuição baseada em Ubuntu, mas vocês podem ir em qualquer distribuição de Ubuntu e ir na loja de software, na loja do Zorin, eu clico aqui em software, e daí ele abre aqui dizendo, instale programas aqui. Se vocês procurarem Nextcloud e descerem aqui, vocês vão ver esse aqui, esse Nextcloud, que é a versão Nextcloud usando o sistema Snap, que ele vai instalar para ti, ele já semi-isolado do sistema. Digitem a senha de vocês. Aí deu alguns minutinhos para baixar e para instalar ele e ele já está aqui instalado. O que isso faz, beleza? Ele vai instalar na porta 80, ou seja, na porta padrão do nosso localhost, o Nextcloud, né? Eu confundo o OnCloud com o Nextcloud ainda. No meu HomeLab eu troquei a porta que ele está rodando para a porta 8080. Vocês podem fazer isso com uns comandos para configurar ele que a gente vai falar depois da instalação aqui, tá? Mas quando vocês chegarem nessa coisa, ele vai pedir aqui para vocês inicializarem essa instalação de vocês. Então vocês têm que botar um nome para a conta de instalação. Enfim, eu vou botar admin. Vocês vão ter que botar uma senha da conta de administração. Coloquem uma senha que vocês vão lembrar, mas aqui eu vou botar, sei lá. Eu botei uma senha bem fraca. E daí ele vai instalar para vocês o banco de dados. Aí depois de um tempo, ele vai redirecionar vocês para essa tela aqui, já está instalado. Aí vocês digitam aqui admin, né? A senha que eu fiz. E faço o login. Ele mostra esse videozinho, ó, veja quais são as nossas últimas novidades e tal. Eu vou fechar isso aqui. E daí a gente está dentro do Nextcloud, né? Deixa eu mostrar uma telinha menor aqui para vocês conseguirem ver ele inteiro. Ó, a gente está aqui, por padrão, ele vem aqui com os arquivos e daí ele já criou uns arquivos template pra gente. Mas ele tem aqui, vocês devem estar vendo que essa interface aqui segue meio que o padrão dessas ferramentas, o OneDrive, o Drive do Google e tal. Ele bota alguns arquivos pra gente. Ele tem uma seção de visualizar fotos, em que ele tem uma visualização mais bonitinha para as fotos, ó. Por exemplo, ele tem essa visão aqui de tempo e tal. Ele tem as atividades simples, que ele diz assim, todos os usuários, o que eles foram criando, né? As coisas que eles criaram. Tudo isso aqui tá como novo, porque eu acabei de fazer essa instalação pra gente. Aí beleza, nós já temos, né, um Nextcloud instalado. O que a gente pode fazer com eles? Tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente tá como administrador, então quando vocês clicam no nomezinho de vocês aqui, né, no avatar de vocês têm várias coisas que vocês podem fazer. Vocês podem, por exemplo, vir aqui em contas e gerenciar contas de usuários aqui. Vocês podem, por exemplo, criar uma nova conta de usuário. Então eu poderia criar uma conta para mim, que é, sei lá, Zavak, o nome dele. Aí você bota uma senha para a pessoa. Você bota um e-mail. Você bota os grupos que essa pessoa faz parte. Então, por exemplo, agora a gente tem um grupo das pessoas admin, mas vocês podem ter permissões mais granulares. Vocês podem ter um grupo que trabalha em tais projetos e vai ter acesso a tais pastas, acesso a tais aplicativos que estão instalados. Vocês podem fazer isso do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer, né, a cota de espaço que os usuários têm, que vocês podem criar cotas de espaço diferente. Ele tem alguns limites aqui, tipo 1 GB, 5 GB, 10 GB. Como eu estou rodando isso só para mim no meu próprio computador, eu geralmente, né, deixo isso tudo liberado para eu usar. Mas se vocês tiverem um servidor que vocês estão gerenciando várias pessoas, vocês querem ter grupos e tal, vocês têm todas essas opções aqui de mexer. Outra coisa que vocês podem fazer, por exemplo, é vir aqui em aparência e acessibilidade. E daí vocês podem mudar os temas, mudar a fonte. Vocês sempre me perguntam, né, qual é a fonte que eu uso para os vídeos. É essa fonte para dislexia que eles têm aqui. Acho que ela fica bem grande, bem bonita, complementa bem a estética dos vídeos que a gente faz. Tem as cores aqui, que daí vocês podem mudar, por exemplo, no canal Teclas a gente mudou para o vermelho, que é a nossa identidade visual. Vocês têm os fundos, que é os fundos que vão aparecer nas interfaces de arquivos e tal. Ele já tem vários, que são tipo uns papéis de parede aqui bem bonitos. E tem também... Eu tava procurando onde é que tá o ícone, mas eu acho que o ícone tá em algum outro lugar, né? Mas enfim, olha só quantas coisas tem aqui. Essa seção aqui de móvel e desktop aqui mostra os aplicativos que vocês podem baixar nas lojas. Inclusive tem um aplicativo no F-Droid, a loja open source que eu tô sempre falando para vocês. Aqui tem como vocês podem conectar e tal. Então, N coisas que vocês podem fazer. E uma das coisas mais legais que dá para fazer, que eu acho que dá para perder um tempão olhando aqui, é esses aplicativos. Vocês clicam aqui e vem nos aplicativos.
E aqui, né, tem uma espécie de loja de aplicativos e extensões. Então, ele mostra os que a gente já tem instalado, ó, seus aplicativos. Tem esses aqui, tipo, a API deles, aplicativos de segurança, as atividades, os arquivos. Vocês vão ver que a maioria das coisas que aparecem no menu aqui, eles são plugins, né? Tu pode, inclusive, desativar eles. Tem uns que estão instalados, mas não estão ativados. Módulo de criptografia, integração com a LDAP e suporte a arquivos externos, tem umas coisas de monitoramento aqui de segurança e tal, autenticação com 2 fatores. Mas, se vocês vierem aqui no menuzinho, eles têm, tipo, várias categorias de aplicativo, ó, IA, personalizar, painel de controle, arquivos, ficheiros, eu acho que o meu tá em português de Portugal. Jogos, ó, monitoração, multimídia e tal. Acho que se a gente vier em multimídia aqui, tô passando aqui os aplicativos, ó, tem integração com o Big Blue Button, sistema de videoconferência que eu falei, ó, tem um aplicativo para ver os teus livros, e-books e tal, que esse eu não uso. Eu fiz uma busca aqui, eu disse tem essa integração com o YouTube, é o que eu uso para expandir os vídeos do YouTube nas notas que eu mostro. Tem, por exemplo, esse aqui, ScaleDraw, integração com o ScaleDraw, que é aquele app de desenho que vocês podem, por exemplo, fazer essa nota de ScaleDraw e abrirem elas e mexerem elas dentro do Nextcloud. Então, tipo, tem muitas coisas que vocês podem instalar e customizar nele, né? Tantas que eu não consigo nem mostrar para vocês. Só tô dizendo aqui, né, que vocês podem procurar isso. Só que outra coisa muito maneira que ele faz, e isso é a herança que ele tem lá do OnCloud, é que ele tem aquela sincronização automática de arquivos. Então tu pode ter uma pastinha dentro do teu computador que é a pasta que fica sincronizando com o servidor sem tu precisar indicar nada, né? Tem 2 maneiras de fazer isso. No Zorin OS que eu estou usando, mas eu acredito que isso é uma coisa do GNOME 3, né? Então várias distribuições Linux que tem essa interfacezinha aqui nesse estilo vão ter. Se tu vier em Online Accounts, eu acho que é o nome, deixa eu ver aqui, Online Accounts, isso. Ele vai dizer assim, você pode conectar seus dados com várias coisas diferentes. Tem Google, tem Microsoft, mas tem o quê? Nextcloud aqui. E daí tu pode dar o teu servidor, eu vou dizer literalmente localhost. Vou botar a minha senha aqui do meu usuário admin. De preferência, vocês criem um usuário que não é administrador e tal, que tem as cotas, a segurança, tudo e tal, mas eu tô só demonstrando para vocês aqui. Eu tinha que botar HTTP localhost. E daí ele diz assim, para que você quer usar o Nextcloud? Para calendário, contatos e arquivos. Aí vocês podem botar todos esses aqui, né? Mas o que nós vamos demonstrar aqui é os arquivos. Aí, beleza, ele está conectado no Nextcloud. Se eu vier no meu explorador de arquivos, por exemplo, aqui, e eu vejo essas pastinhas aqui do lado, eu tenho aqui no network agora @localhost, que quando eu clico, ele monta os meus arquivos do Nextcloud aqui. Tá localhost porque, enfim, tá no meu computador local e tal, mas se vocês tivessem um domínio, se você tivesse um nome pro servidor de vocês, ele ia mostrar o nomezinho melhor, né? Ia ficar claro. Mas ó, aqui tá os meus arquivos, daí eu clico aqui nessa fotinho, é a fotinho que tá no servidor. Se eu deletar essa fotinha aqui, ele demorou um pouco e tal, mas ela vai sumir do servidor, deixa eu ver até aqui. Ela sumiu aqui, né? Deixa eu ver se ela tá na lixeira. Sim, a fotinho tá na lixeira, entendeu? Então essa integração aqui meio que já vem de graça, e essa integração usa um protocolo que se chama WebDAV. Se vocês quiserem uma integração muito parecida com o Dropbox, com o próprio OnCloud, tem um negócio que se chama Nextcloud Desktop ou Nextcloud Sync Client. Vocês podem vir aqui, vocês podem instalar ele, e daí esse aqui vocês vão logar no servidor, de novo, vou botar aqui localhost. Ele faz a autorização clicando no próprio navegador aqui se tu tá logado. A gente fez a conexão da conta. Aí vocês podem fazer aquele negócio assim, eu boto dentro da minha home uma pasta Nextcloud e ele começa a sincronizar ali. E daí tem aqui, ele sincronizou aqueles arquivinhos que a gente tinha ali, aí ele aparece na tua bandeja de arquivos, ele diz, os arquivos estão sincronizando aqui, acolá, ele fica fazendo isso tudo sozinho. Por que isso é mais legal, em alguns casos, do que, por exemplo, usar montado aqui pelo WebDAV? Porque aqui pelo WebDAV é uma conexão de rede, ele conecta no servidor, e daí toda vez que eu crio um arquivo aqui, ou deleto um arquivo aqui, ele tem que fazer uma requisição de rede e daí ele dá aquela demorinha, ele tem que fazer aquela coisa, se cair o servidor, tu não consegue acessar isso aqui. Esse método de sincronizar pela pasta Nextcloud que ele acabou de criar aqui, deixa eu ver. Essa pasta aqui, home/lucas/Nextcloud,
os arquivos estão no meu computador mesmo, tá? Então, se cair o servidor, se tiver fora da internet, esses arquivos estão aqui, estão salvos dentro do meu HD. Então, é um método muito legal de tu, por exemplo, espelhar arquivos importantes, sei lá, documentos, os boletos de vocês, textos que vocês têm, fotos da família e tal, vocês podem ter elas sendo espelhadas diretamente para o servidor, mas ficando no computador de vocês também. É maneiro. É basicamente como todas essas coisas de sincronização de arquivos já fazem, né? E agora eu meio que mostrei, assim, a maioria dos casos de uso simples e de como as coisas funcionam. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas avançadas que eu queria ter descoberto logo no início e tem um pouco a ver com essa instalação que a gente faz da versão do Snap, né? Onde é que ficam os arquivos do Nextcloud de vocês que vocês podem acessar? Os arquivos ficam em /var, /snap, Nextcloud, Common e Nextcloud, tá? Cada usuário tem uma pastinha aqui. Isso é útil para mim quando eu queria fazer um backup, guardar esses arquivos em outros lugares. Eu queria entender, né, onde é que ele guardava as coisas, então agora vocês sabem também, vocês não precisaram pesquisar isso. O arquivo de configuração do Nextcloud, ele fica nesse caminho aqui, e daí eu vou mostrar para vocês o que tem ali dentro, tá? Aqui tem algumas configurações que se vocês forem lendo ali, como é que eu posso otimizar ele, como é que eu posso configurar tais coisas, vocês só encontram elas aqui, tá? A que mais chama atenção para mim é essa aqui dos Trusted Domains, porque digamos assim, você quer criar dentro do seu Home Lab, dentro do seu roteador e tal, um caminho pro seu site que você não tá chamando ele de localhost, você tá chamando ele que nem eu tenho aqui, sei lá, de servidor de arquivos, tá? Então você tem que criar uma nova coisa aqui, dizendo, por exemplo, servidor de arquivos. E daí eu vou, por exemplo, editar o meu arquivo hosts para criar o meu computador local para ele se chamar servidor de arquivos. E daí agora eu posso fazer http servidor de arquivos. E o Nextcloud aceita que tu entre por essa coisa aqui. Então isso aqui é uma das coisas mais úteis que eu tive que fazer algumas pesquisas para descobrir como é que era. O Nextcloud, ele tem vários comandos que vocês podem acessar por esse nextcloud.occ, que são comandos do servidor para fazer limpeza no servidor, para procurar arquivos, para pegar métricas, para ler os logs, e daí vocês podem procurar esse Nextcloud OCC aí no manual dele, vocês vão ver várias coisas que dá para fazer, e daí se vocês têm o seu servidor, vocês podem usar isso para automatizar, para rodar tarefas, quando vocês precisarem, para programar tarefas para acontecerem quando alguma outra coisa estiver acontecendo. E o comando Nextcloud Snap, ele tem vários comandos que te dão acesso a essas coisas de dentro do servidor, que te dão acesso a essas configurações do servidor, e eu recomendo muito vocês darem uma lida na documentação que tem aqui no GitHub deles. Então, por exemplo, eles têm uma coisa assim, se eu quero ler e escrever dados numa partição externa, vocês vão precisar fazer essa configuração aqui. Se eu quiser configurar uma porta diferente, que nem eu disse, para não usar a porta 80, vocês podem rodar esse comando. A porta de HTTPS, vocês podem mudar. Se vocês quiserem rodar ele de um host diferente, tem um comando aqui também, não precisa editar lá. Se vocês quiserem mudar a memória que o PHP está usando, que é uma coisa importante, porque se vocês têm mais memória, vocês podem dar mais memória para o servidor ou computador de vocês usar, e daí ele vai rodar um pouco mais rápido. De quanto tempo ele roda as tarefas ali. Então leiam isso aqui se vocês estiverem interessados em otimizar e melhorar o Nextcloud que está rodando de vocês, porque é bem interessante. E uma coisa que eu aprendi depois de usar e ver, caralho, esse negócio tá rodando que nem uma carroça, não tá direitinho, é que você precisa dar uma otimizada nas configurações do PHP para o Nextcloud rodar melhor, tá? Então, por exemplo, o limite de memória, o tempo máximo de execução, eu botei tudo isso para cima, porque o meu computador consegue fazer muito mais do que isso. O limite de memória começa em 128 MB, que é muito pouco pro Nextcloud. E quando eu tava usando o WebDAV, ou seja, tu monta aquela coisa pela rede, muitas vezes as transferências travavam, as coisas ficavam lentas e tal, e aumentando essas post max size, upload file size e todas essas métricas do PHP e tal, isso ajudou a ficar melhor. Se vocês têm um servidor também, se vocês querem configurar coisa de segurança, coisa de processamento e tal, também vai ser aí que vocês vão mexer, né? Mas que nem eu disse, esse é o setup sabor Home Lab, é um setup assim menos complicado. Aí eu vou mostrar alguns segredos do nosso setup do canal Teclas. Então primeiro eu vou mostrar o app de notas para vocês, porque eu não sei se vocês estão ligados, vamos ir lá pro Nextcloud que a gente instalou. Então eu vou vir aqui nos aplicativos, eu vou procurar Notes, baixar e ativar, tá?
Agora tem um aplicativo de notas ativados, ele mostra a canetinha aqui em cima. A gente cria uma nova nota. E a princípio essa aqui é a tela que eu apresento para vocês, tá? Tipo, olá, aplicativo de notas. Como é que a gente deixa com essa cara, tá? Na realidade, eu escondo vários elementos dessa interface, o nosso ícone aqui em cima do canal Teclas, todas essas coisas, né? Como é que eu faço isso? Deixa eu mostrar aqui o segredo sujo para vocês. É um script do TemperMonkey, tá? Que ele roda no meu Firefox e daí ele esconde vários elementos da tela, tá ligado? Então a gente esconde menus ali em cima, a gente tira o espaço dos lados, a gente tira o espaço que tem em cima, a gente substitui o texto que ficaria ali do lado do ícone pelo site teclas.soberana.tv e a gente faz tudo isso. Se vocês quiserem, eu posso colar esse scriptzinho aqui em algum lugar para vocês, mas basicamente não tem segredo nenhum, tá? E daí eu vou mostrar aqui como é que começa um roteiro antes da gente clicar no script. Essa aqui é a tela do nosso Nextcloud, ó. Vocês podem ver que tem todas as coisas aqui, tem alguns plugins que eu tenho, né? Eu tenho ScaliDraw, eu tenho as notas e tal. Aí quando eu clico nesse botão aqui, ele puxa tudo e daí ele transforma as coisas nisso, tá? Esse é o segredo do canal Teclas, é assim que eu deixo desse jeito. Várias pessoas já tinham perguntado. Eu queria falar que tava num plano de colocar todas as fotos de família, sei lá, as fotos que eu tenho, né, pessoais, dentro do aplicativo de fotos do Nextcloud, que tem um que é todo otimizado e que é melhor e que tem um monte de feature que se chama Memories, tipo memórias. Só que mesmo esse aplicativo, eu achei ele meio lento, eu achei ele meio bugado e tal. Então, só para dizer para vocês, o aplicativo normal de fotos, ele é meio lento e tem vários problemas. Tem um que é muito melhor, que se chama Memories. Então, se vocês quiserem fazer essa coisa de botar as fotos dentro do Nextcloud, é uma boa ideia. Porém, mesmo esse, eu tava tendo problema, as buscas estavam lentas, eu não tava conseguindo achar. Então, o meu novo projeto agora é botar isso dentro do Immich, I-M-M-I-C-H, que é um outro aplicativo só feito para isso, e vou ver qual é que é, mas eu não me acertei muito com isso. Que nem eu disse, eu já mostrei para vocês as fontes, as cores e tal, eu tudo customizei isso lá naquele coisa da aparência. E daí a ideia toda que eu fiz aqui dos e-books, né? Eu não sei se vocês estão ligados. Se vocês têm Kindle, se vocês têm algum e-reader, vocês podem usar esse software que se chama Calibre, esse terceiro que apareceu aqui, que ele é uma biblioteca de livros, né? Que vocês adicionam os livros aqui dentro e vocês podem passar eles para o Kindle, vocês podem passar ele para qualquer formato que vocês querem. Basicamente, no meu laptop, que é onde eu geralmente gerencio os livros e essas coisas, eu coloquei a pasta do Calibre numa pasta que se chama eBooks e tá no meu servidor do Nextcloud. E daí ele sincroniza usando aquele aplicativo de sincronização. Então toda vez que eu boto um livro novo, que eu modifico algum metadado de um livro, ele já sincroniza automaticamente com o meu servidor Nextcloud. No servidor Nextcloud eu rodo uma coisa que se chama Calibre Server, que é a versão de servidor do Calibre que cria aquela interface lá que eu mostrei para vocês, que mostra na web todos esses livros, tá? E daí basicamente eu pego o celular, eu pego o tablet e tal, eu abro o endereço onde ele está servindo todos os livros e eu posso baixar os livros que eu quero, tá ligado? Eu não preciso, por exemplo, instalar todo o Nextcloud ou achar um link para baixar o livro. É como se eu tivesse acesso à biblioteca toda quando eu tô dentro da minha rede interna aqui. Então, isso é um truque que vocês podem fazer. Se vocês têm algum aplicativo que gerencia uma coleção de arquivos ou coisa assim, vocês podem só fazer a sincronização do servidor Nextcloud desse jeito e já serve como um backup também, né? Agora eu tenho esses livros no meu laptop e no meu servidor. Então, esses aqui são alguns dos segredos que eu tenho. Coisas que eu queria fazer no futuro e que eu queria melhorar, tá? Realmente usar o calendário e os contatos e agregar os compromissos que eu tenho em outras plataformas dentro do Nextcloud e daí usar o aplicativo do Nextcloud no celular e outras coisas para me avisar disso. Porque se isso aqui funcionasse bem, a gente não precisa mais de Google, a gente não precisa mais, né, das plataformas das Big Techs. Backups realmente funcional, tá? O meu backup hoje é basicamente rodar um script que copia aquelas pastas lá e joga ela para dentro de um HD, e eu assumo que os arquivos que eu tô usando no Nextcloud hoje não são tão importantes e eles estão replicados nos computadores diferentes que eu tenho a sincronização. Então, não é extremamente problemático se eu perder um deles, se estragar o servidor, alguma coisa assim, mas meu sistema de backup está meio artesanal.
Melhor integração com outras partes do HomeLab, que nem eu disse, eu tenho várias outras aplicações que eu tô rodando aqui dentro de casa. Veja um vídeo de HomeLab que eu vou deixar linkado aqui no final para vocês depois. Mas talvez colocar isso para dentro do Nextcloud, fazer algum tipo de integração, não sei. Mais segurança, um setup no servidor na nuvem, realmente servir isso pela VPN. Eu nunca expliquei para vocês como é que eu faço a VPN para acessar fora de casa do HomeLab, mas eu uso o NetBird, né? Eu toquei rapidinho no nosso vídeo sobre o HomeLab, mas essa parte aqui ainda não está muito bem estabelecida com o Nextcloud, então basicamente daria para melhorar isso. Então assim, pessoal, eu espero que esse vídeo sirva como um pontapé inicial para quem quer testar o Nextcloud, para quem quer usar basicamente software livres e plataformas assim para fugir dessa experiência padrão das Big Techs na internet, em que todos os teus dados estão na mão delas. Comentem se vocês estão usando isso, o que vocês acharam do tutorial, se tem alguma outra coisa parecida que vocês usam, quais usos vocês estão fazendo disso, eu me interesso bastante, né? Eu acho que a ideia da gente ter um canal aqui com uma comunidade é a gente poder ter essas conversas, né? Então deixa as ideias, críticas, sugestões nos comentários. Uma referência que eu acho legal, tá? Tirando a documentação do Nextcloud, que vocês, no site deles que eu linkei lá, vocês podem pegar e tem muita coisa explicando tudo, tem muito tutorial. Eu achei esse vídeo do Learn Linux TV, que o cara tá meio cropado ali, mas o cara tá vestido de Debian, tá ligado? Ele tá com o símbolo, a camiseta gigante, que é só o símbolo do Debian. É um tutorial de 1 hora e pouco, em que ele instala componente por componente, arquivo por arquivo no servidor, ele cria o banco de dados, cria o usuário, explica as permissões. Então, se vocês quiserem entender mesmo como é que faz para instalar um servidor, se vocês são administrador de sistemas, se vocês querem ver em ação todos os diferentes componentes, o que precisa, eu recomendo muito esse vídeo. Então, fica a recomendação desse vídeo aqui para vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu acho que ficou meio longo esse tutorial, mas eu espero que vocês acompanhem ele junto, vão fazendo os passos, experimentem aí nos seus computadores e tal, convençam seus amigos a instalarem talvez o Nextcloud da gurizada, que daí todo mundo vai poder usar junto, tá ligado? E é isso aí, software livre, autospede as coisas. E hoje eu nem falei da Alexa, hein? Só Alexa. Oi, Alexa, tá? Falou.